Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa de 64 anos de idade, que diz o seguinte: eu sou diabético mellitus 2, tomo 2 insulinas diárias, NPH e Victoza. Sou impotente sexual em alto grau. A testosterona melhoraria a minha vida sexual? E o ozônio teria também algum efeito positivo? Se sim, como obter o ozônio? Tá, primeiro, eu acho que, né, isso aí só não resolveria, não. O que você tem que fazer é melhorar a sua diabetes. Você pode melhorar a sua diabetes tremendamente. Não é tomando remédio. É mudando a sua dieta. Você não pode ingerir carboidrato. Você tem que aprender a fazer uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta onde não entra carboidrato, entra proteína e gordura. E o seu corpo, se precisar, faz carboidrato. Chama-se gliconeogênese. O corpo fabrica o carboidrato que você precisa. Enquanto você estiver ingerindo carboidrato e contando o carboidrato, quanto que você comeu, quanto você tem que tomar de insulina, isso aí não vai resolver. Você está mantendo a doença. Eu vou te falar, eles pegaram 20 aborígenes da Austrália, descendentes de aborígenes. Aborígenes são os índios nativos australianos. E todos com diabetes tipo 2, como você que está aí. E levaram eles de volta para a floresta e por 21 dias eles tiveram que comer a comida dos ancestrais. Lá não tem docinho, lá não tem pão, lá não tem macarrão, lá não tem nada disso. Em 3 semanas a glicemia deles normalizou. A Victoza que você está tomando, por exemplo, é mais ou menos assim: você pega um cavalo cansado e mete a chibata nele. Sabe o que ele vai fazer? Vai correr mais, até a esquina. Ele vai estar mais cansado ainda. Porque a Victoza, o que você está fazendo? Você está estimulando a produção de insulina, que você já tem aumentado, por sinal. Entendeu? Seu pâncreas, durante muito tempo, produziu insulina a mais. Então, o caminho não é esse. Diabetes é uma doença nutricional. Deu uma escurecida, eu fiquei mal e fui embora. Não consegui atender os fãs, não consegui fazer nada. E ali eu já me preocupei. Eu falei, cara, um dia que eu estava muito sonolento, no estúdio fazendo produção, eu dormi, no meio da produção. Um som no estúdio, tudo muito alto, e eu dormi. Aí quando eu acordei que todo mundo tirando barato da minha cara, eu falei, meu... Foi o sinal de alerta. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. A médica confirma, cansaço extremo é apenas um dos sinais do diabetes. Sintomas do diabetes são amplos. Pode ser muita vontade de urinar, muita fome, cansaço, turvação visual. Ele tem mais chance de ter uma série de doenças: demência, câncer, insuficiência renal, cegueira, amputações, infarto, derrame. É muito mais comum no paciente diabético que no paciente não diabético. Eu nunca tinha feito nenhum exame periódico, né? Não fazia. Então, assim, isso também me abriu os olhos para isso. O diabetes é caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue. Este desequilíbrio ocorre por causa da falta ou ineficiência da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina é responsável pela absorção de glicose nas células, que gera energia para o corpo. Então, a pessoa que tem uma atividade física regular, ou seja, faz exercícios físicos, e uma pessoa que tem uma alimentação saudável, ela tem menos chance de desenvolver o diabetes, mesmo que tenha na sua genética a propensão. Rodriguinho também tem diabetes tipo 2. Aos 36 anos, é jovem para ter a doença, que normalmente atinge homens acima dos 40. O diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Muitos pacientes tomam remédios e injeções diárias de insulina. O mais importante é que o Rodriguinho está cheio de disposição para controlar a doença. Tive que tirar todo e qualquer tipo de açúcar. Que você amava. Que amava, muito. Carboidrato, gosto muito de arroz, gosto muito de pão, tive que tirar tudo. Troquei tudo por alimentos integrais. Né? Com tudo isso foram 12 quilos, de quando eu descobri até agora. Logo que descobriu, Rodriguinho avisou os fãs por uma rede social. O público se assustou e os colegas da banda também. Eu particularmente fui pego de surpresa.
com a notícia, rolou uma preocupação de todos nós em saber se ele estava bem, se ele estava precisando de alguma coisa. Legal que todo mundo vai ter que se policiar. Eu fiquei apavorado porque eu pensei, pô, acabou os churrascos, não vai ter... Acabar não, mas a travessura agora só se for light, ou melhor, diet. Sabe como é que você trata ela? Com nutrição. Você tem que mudar a sua dieta. Reduzir o máximo possível de carboidrato. As pessoas usam a sua insulina, cai. Se você não usa carboidrato, você não precisa de insulina. Aí, talvez a testosterona vai ajudar a te melhorar muito. Mas se você mantém esse esquema que você está falando aí, é muito difícil. O que é o diabetes? O diabetes é o aumento do açúcar na corrente sanguínea. A Andressa já preparou aqui os próximos desenhos e a gente vai falar então da diabetes tipo 2. Então, o que acontece com o paciente diabético tipo 2? No começo, esse paciente ele não vai ter falta de insulina, Carol. A pessoa vai ter mais sintomas. Então, ela pode ter o cansaço, a fraqueza, é o que a gente chama das polis, que é poliúria, muito xixi, polifagia, come muito, e polidípsia, que é muita sede. Então, na verdade, o quadro do diabetes tipo 1 é um quadro mais clássico. É aquele paciente que ele perde peso muito rápido, ele tem muita fome, ele faz muito xixi e ele bebe muita água. Esse é um quadro de abertura do quadro de diabetes tipo 1. Já no quadro de diabetes tipo 2, como as pessoas não ganham peso da noite para o dia e esse pâncreas ele não se estressa da noite para o dia, o que acontece? Os sintomas são mais graduais e muitas vezes não tem sintoma. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma perguntinha no Twitter, até porque, doutora, não existe, existe controle, mas não existe cura. Exato, né? Existe controle. Vamos deixar uma perguntinha então no Twitter, aqui na tela, de quem que é? Do Gilson. Gilson, um beijo pra você. Diabetes pode ser prevenida através da alimentação? Que alimentos têm, então, esse poder de evitar diabetes? A gente vai falar. Então, a pergunta do nosso ouvinte, o Gilson, né? Isso. Obrigada pela pergunta, Gilson. Então, assim, o que acontece? A gente sabe que não existe um alimento específico que ele vai fazer o diagnóstico de diabetes e nenhum alimento específico que vai fazer com que a pessoa tenha diabetes. O que está associado, na verdade, com o desenvolvimento de diabetes é o ganho de peso. Então, se a pessoa comer muito açúcar, ela vai ser diabética? Não necessariamente. Mas se ela comer açúcar e ela ganhar peso por conta de estar comendo açúcar, aí sim ela corre risco de desenvolver diabetes. Como também se ela comer excesso de gordura, excesso de carboidrato simples, que é aquele carboidrato da batata, do pão, do macarrão branco. Então, tudo isso do pão branco, do macarrão simples. Então, na verdade, o ganho de peso associado a você ter um pâncreas hiperestimulado, um pâncreas que está trabalhando muito, uma fábrica que está produzindo muita insulina, o nosso organismo acaba ficando resistente a essa insulina, o pâncreas estressa e com isso a gente desenvolve diabetes. Alimentos que na verdade vão prevenir o diabetes, na verdade são alimentos que você vai se alimentar e eles vão fazer com que você não ganhe peso ou que você na verdade controle o seu peso. Faça atividade física para queimar aquele dia que comeu um pouquinho a mais. Perfeito. Então, os alimentos integrais, que são alimentos com baixo índice glicêmico, que a gente já conversou sobre que a gente sempre fala. O que acontece? Na verdade, eles vão forçar menos o meu pâncreas a produzir menos insulina. Eles vão dar mais saciedade e vão, com o seu uso e com o controle de calorias ingeridas, vão fazer com que a pessoa não ganhe peso. Então, o que eu acho assim interessante, trocar o arroz branco pelo integral, trocar o pão branco pelo integral, o leite integral pelo desnatado, você vai fazendo uma redução do valor calórico da sua dieta. E aí, com isso, você não ganha o peso, você não força o seu pâncreas e você não tem o risco de desenvolver pré-diabetes nem diabetes tipo 2. Perfeito.